Vamos assim então, nessa sintonia de paz, de amor, pedindo para que o Pai envie do mais alto espíritos iluminados que possam nos ajudar na realização do Evangelho da noite de hoje. Pedindo para que essa luz se estenda por todos os cantos de nossas casas e essa luz envolvendo todos os nossos parentes encarnados e desencarnados que aqui na casa de cada um de nós, e pedindo, se alguém estiver perdido, que possa ser levado para esclarecimento espiritual na nossa casa espírita Maria de Nazaré. E assim, já que estamos mais preparados, vamos agradecendo por tudo aquilo que o Pai tem nos proporcionado, de bom e supostamente ruim, pedindo para que essa luz continue a nos iluminar e nos ajudar nas nossas travessias espirituais. Pedimos luz para todo o Brasil, como por todo o planeta Terra, e que todos nós, povos, possamos viver em mais harmonia e iluminação espiritual. Pedimos uma vibração muito especial pelos nossos inimigos, para que essa luz possa chegar até o coração deles e possam ser envolvidos em paz e harmonia e amor. E dessa maneira, iniciamos os trabalhos de hoje na oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. O tema de hoje é: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é uma coisa fácil. Cada povo, cada pessoa tem uma maneira de perceber parte da verdade. Uma criança, que é um espírito, está encarnado num corpo jovem, tem uma maneira muito peculiar de perceber parte da verdade. E não dá para a gente falar para uma criança toda a verdade. Por exemplo, uma criança de 7 anos de idade falar da concepção de um filho, como nasce uma criança. Não dá para falar. As informações têm que ser reveladas aos poucos, de acordo com a maturidade intelectual e maturidade moral das pessoas. É interessante também perceber que a realidade, a verdade, era muito relativa. Relativa ao grau de entendimento do ser humano. E para isso é interessante relembrar que tem lá um grupo no norte da África que eles veneram os soldados americanos como se fossem deuses. Isso aí foi pesquisa feita, antropólogos, não é um achômetro não. Eles veneram os soldados norte-americanos, a bandeira norte-americana, como se fossem deuses. Deuses, eles veneram. Isso não é uma questão ideológica, nada disso. É uma pesquisa antropológica que foi feita no norte da África, e lá os pesquisadores se depararam com o fato de que a população daquela tribo veneram as cores da bandeira dos Estados Unidos, a maneira do comportamento dos soldados dos Estados Unidos, como se fossem deuses. Olha, por que eles fazem isso? Para no século XXI, eles veneram desse jeito? Será que eles são signatários do pensamento dos Estados Unidos? Não, não é isso. É que na Segunda Guerra Mundial, o norte da África ela foi profundamente disputada. Por que profundamente disputada?
porque o exército alemão, não satisfeito com o domínio da Europa Ocidental, França, Polônia e etc., ela procurou ocupar o norte da África. Ocupando o norte da África, por quê? Porque queria uma passagem para a conquista do petróleo. Eles sabiam da existência do petróleo e quanto é importante o petróleo numa economia de guerra. Uma guerra entre povos, entre países, ela acontece exatamente por interesses econômicos. Esse é o grande interesse. E a Alemanha estava interessada em bastante matéria-prima. Matéria-prima que pudesse dar maiores condições e maiores liberdades técnicas para o desenvolvimento da Alemanha nazista. Então eles ocuparam o norte da África. Tem um filme muito famoso aí, Casablanca e tal, que trata um pouco desse assunto. Aqueles mais antigos, né? Lembra da série chamada Rato do Deserto, em que fala dos soldados norte-americanos lá no norte da África combatendo os soldados nazistas, os soldados da Alemanha nazista. Bom, então os Estados Unidos também ocupou militarmente o norte da África. E ocupando o norte da África militarmente, ele teve contato com esse povo, com essa tribo. Bom, tendo contato com essa tribo, então você imagina o seguinte, ó, lá na década de 40, né, um povo extremamente atrasado, que não tinha o entendimento que nós temos, o que tínhamos lá na década de 40, né, sobre o conhecimento da tecnologia, desenvolvimento da ciência, e ver o povo que era muito avançado perto daquele povo. Então ele foi encarado como deuses. Então por isso que hoje lá eles se comportam imitando os soldados norte-americanos. Eles fazem paradas militares, andam com roupas tipo verde-oliva, como se fosse ali estivesse fazendo um ato de chamamento, né? Isso é uma reunião espiritual, né? Espiritualista, chamamento com os deuses, comunicando com os deuses. Então nós temos isso muito presente em nós, né? É importante dizer que lá nos primórdios da humanidade, nós não acreditávamos na existência de apenas um Deus. Hoje, a existência de apenas um Deus ela é aceita com naturalidade. Mas o que existia, prevalecia lá nos primórdios da humanidade, era o politeísmo. Hoje nós temos 3 grandes religiões que pregam o monoteísmo, que é a existência de um único Deus, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tá? Então isso popularizou o monoteísmo. Mas as pessoas acreditavam no politeísmo, porque elas não entendiam os fenômenos que aconteciam na natureza e ali eles colocavam como divindades. Divindade da chuva, do sol, da floresta e assim por diante. Parte da cultura umbandista e candomblé tem a ver com isso, né? Isso não significa que nós somos melhores ou piores por eles acreditarem em vários deuses, não é isso. Mas o que é importante dizer é que as pessoas têm noção da verdade de acordo com o seu desenvolvimento intelectual e moral. Intelectual e moral. Então lá, voltando para aquele caso da tribo da África, norte da África, essas pessoas acreditam que os norte-americanos são os deuses e eles vão voltar lá, então eles ficam preparados. O seu culto religioso, tudo na preparação para recebê-los novamente. Bom, você pode falar para esse povo que ele está errado, que aquilo não é verdade? Como que você depara com essa situação? Né? Isso para ele é uma verdade, para eles é uma verdade absoluta, no qual nós temos que respeitar profundamente. Porque na nossa sociedade também, a verdade ela é muito relativa de acordo com o grau de desenvolvimento intelectual e moral das pessoas. Então, era uma verdade absoluta para nós cristãos que acreditamos na existência de Jesus,
ele ser o Messias prometido por Deus. É aquele que é renovar, né? É trazer esperança, paz, o amor. E para os espíritas, propriamente dito, a doutrina espírita é a terceira revelação. Essa é uma verdade no qual nós aceitamos, né? Em que Jesus prometeu que ia mandar Paracleto e tal, etc, etc, etc. Para os cristãos evangélicos, eles acreditam que Jesus vai voltar em carne e osso, assim como os católicos. Vai voltar em carne e osso. Isso é uma verdade absoluta para eles, para poder estabelecer as coisas. E acreditam também que os mortos ressuscitarão, quer dizer, vai voltar na carne. Bom, nós espíritas temos uma visão completamente diferente. A ciência terrena, ela vê, para isso é inviável a volta da morte do corpo físico, né? A volta para a vida. É inviável. Esse corpo se decompõe, até parte do seu corpo que foi decomposto vai ser reencontrado na própria vegetal ao redor da sua sepultura. Isso é perfeitamente natural, né? A natureza ela vai se misturando, isso é natural. Assim como o vegetal que nós nos alimentamos vai compor parte do nosso corpo físico. Bom, então significa que a verdade ela tem um grau de entendimento de acordo com o seu avanço intelectual e moral. Então nós temos como nós devemos reagir perante essa situação. O que é verdade absoluta, né? A verdade absoluta para nós espíritas, para aquele que se diz cristão, ou para um espiritualista que acredita na existência de vários deuses, é amar o próximo como a ti mesmo. Pô, você quer uma maior verdade do que essa? Uma maior verdade que te liberta? Amar o próximo como a ti mesmo, quer dizer, fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse? Isso é profundamente libertador. Isso é verdadeiro amor. Isso é uma verdade absoluta. Verdade absoluta que ajuda a iluminar e desprender o ser humano dos bens terrenos. Para aqueles irmãos que estão lá nas profundezas do umbral, você falar para ele que o amor é o único caminho para a regeneração, para a transformação, ele não vai concordar com isso. Porque a sua moral não o compreende. Ele não chegou nesse grau de maturidade para compreender que o amor vai libertar. Para ele, aquele irmão que está no umbral mais profundo, o amor é um sinal de fraqueza. Então como que ele vai lidar com essa realidade? E como que nós devemos nos comportar perante isto? Respeitar os limites de cada um. Respeitar a situação, o livre-arbítrio, porque Jesus sempre respeitou o nosso livre-arbítrio. Mesmo no auge lá da sua perspectiva de evangelizar todos nós, Jesus falou, quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, que ouçam. Significa que nem todos tinham entendimento naquele momento histórico para perceber a profundeza dos seus ensinamentos, como nós também não temos ainda, às vezes, em alguns caminhos, para compreender e enxergar o que ele propunha. E aí a gente fica preso em rótulos religiosos, né? Atacamos uns aos outros, achando que somos donos da verdade, enquanto a verdade era muito mais profunda, né? A verdade ela vai se transformando, vai se ampliando. Outra parte da verdade, além de amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, são as leis da natureza. As leis da natureza são verdades absolutas. E nós vamos nos deparando com a lei da natureza conforme a humanidade vai se desenvolvendo intelectualmente e também moralmente. Então hoje nós sabemos da teoria da relatividade, nós sabemos a lei de causa e efeito, né? Sabemos uma série de leis da natureza que durante muito tempo nós não compreendíamos. As instituições religiosas perseguiam umas às outras em nome disto.
A própria religião querer se titular como dona da verdade absoluta é um equívoco, porque você pode provocar fanatismo religioso e perseguição, morte às pessoas. A Igreja Católica cometeu uma série de erros. Uma das coisas foi querer impor à ciência pensar como ela. Só que a Igreja Católica não tinha todas as respostas para o funcionamento do planeta Terra, das leis da natureza. Então ela não aceitava, por exemplo, ela acreditava que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. Bom, hoje nós sabemos, na verdade, que o centro do nosso sistema planetário não é a Terra, é o Sol. Então foi uma prova que demorou muito tempo para ser aceita pela natureza. E algumas pessoas foram perseguidas pela Inquisição. Algumas pessoas foram mortas pela Inquisição. Nós não acreditávamos que o sangue era bom, percorria o nosso corpo e era bombeado pelo coração. Hoje é uma verdade absoluta e nós aceitamos essa verdade. Então a verdade vai aparecendo conforme nós vamos amadurecendo intelectualmente e moralmente. Inclusive no próprio Espiritismo deixa bem claro tudo isso. Que nem tudo, dentro da codificação espírita, que nem tudo nós temos capacidade de compreender. Que nem tudo ainda vai ser revelado para todos nós. Certo? Se você pegar o livro dos Espíritos, fazer pesquisa, ler com calma, você vai ver várias vezes os Espíritos da Falange da Verdade recorrendo a esse tipo de afirmação a Allan Kardec. Então quer dizer que muitas coisas serão reveladas conforme nós vamos nos elevando intelectualmente e moralmente. Então, a cada encarnação, a cada grupo de pessoas encarnadas no planeta Terra, umas vai subindo sobre os ombros da outra, se apropriando do conhecimento, do avanço tecnológico, científico e do avanço moral para poder ver parte da verdade. Então hoje nós temos uma clareza que existe uma parte da verdade. E que essa parte da verdade nós já nos adquirimos. Mas você falar, por exemplo, hoje uma verdade que é absoluta pela ciência, que aquela luz que a gente vê no céu de noite são de luzes estrelas, que muitas delas já morreram, tem gente que não vai compreender isso. Peraí, você vai falar para mim que aquela luz lá são estrelas que já morreram e estão vindo para cá, essa luz, sim, está se projetando para cá? Isso é comprovado cientificamente por astrônomos. Então a verdade, nem sempre a verdade total, você falar, vomitar argumentos em cima de uma pessoa que não quer compreender a verdade, que não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, significa que você vai ajudá-la. Às vezes você vai atrapalhar. Você vai atrapalhar. Olha, não adianta você falar, olha, se você não procurar se melhorar, você vai para um umbral. Olha, não é o batismo na igreja que vai te ajudar a você se tornar, ser salvo. Não é o pagamento do dízimo que vai facilitar a sua entrada no paraíso. Não adianta você falar esse tipo de coisa para as pessoas. Não adianta. Se ela tem aquela capacidade de entendimento limitada. Outro detalhe específico que é muito importante colocar para nós, que existe um preconceito, muitas vezes, dentro do próprio movimento espírita, de se achar a última bolacha do pacote. O espírita ele é meio orgulhoso, ele se acha a última bolacha do pacote muitas vezes. E entender que a nossa religião é a melhor que existe, tem parte da verdade. Quem não está na religião é porque não tem capacidade de compreender, porque são criancinhas espirituais. Né? As pessoas não falam nesse nível, mas transparece esse tipo de argumentação. Bom, você não pode falar que parte da verdade está lá no islamismo, que parte da verdade está no judaísmo, que parte da verdade pode estar na Umbanda, e que parte da verdade pode estar na ciência determinante, na ciência material. Sim. Cada ser humano, cada grupo de pessoas formula uma religião, uma filosofia, de acordo com o seu grau de entendimento, para poder compreender o mundo. E ali eles se apropriam, procuram estudar, para poder vislumbrar uma parte do universo. Então,
nós deveríamos ser mais humildes, procurar enxergar com o olhar do outro, perceber o outro, né? Não nos colocarmos acima do outro, né? Não é o fato de você ser espírita nesse momento que o te faz melhor, né? Pelo contrário, você vai ter responsabilidade, porque a doutrina espírita é profunda, em que o principal fundamento dela é combater o orgulho e a vaidade, e fazer com que os homens se percebam como irmãos. Todos nós somos irmãos. Brasileiro, argentino, corintiano, palmeirense, não importa. Todos nós somos irmãos. E aí a necessidade do respeito profundo, necessidade do respeito ao grau de entendimento de cada um, de percepção da parte do universo. Isso é uma coisa interessante. Senão você vai cair numa situação de que você vai querer impor a verdade para o outro, aí você vai criar, como eu já falei no passado aqui presente, nesse momento aqui nesse evangelho, no fanatismo. Mas também você cai no fanatismo não só religioso, fanatismo político. É importante lembrar, no nazismo, eles acreditavam fielmente de que os judeus eram responsáveis pelas mazelas do mundo. Que os comunistas, anarquistas, os homossexuais, os ciganos eram escória da humanidade, assim como os judeus, e deveriam ser assassinados. Eles acreditavam nessa verdade absoluta. E tem nazista ainda por aí, inclusive no Brasil, que continua acreditando nessa verdade. Verdade do ponto de vista deles. Do ponto de vista deles. Como também há pessoas que acreditam que o Stalin, lá, o dirigente da extinta União Soviética, é o cara. Mas o cara matou milhões também em campos de concentração na Sibéria. Né? Então, a verdade ela não se impõe. A verdade não se impõe. Porque o Jesus, no alto da sua glória espiritual, ele sabia que muitos não tinham olhos para ver nem ouvidos para ouvir. E que era necessário dar tempo ao tempo para as pessoas perceberem e se desenvolverem. E mais ainda, ele percebeu que era necessário enviar uma nova equipe, né? Para nós espíritas, uma nova equipe de seres para restabelecer a verdade, que é o Paracleto, que é a doutrina espírita que surgiu. Restabelecer a verdade, porque ele sabia que a sua fala seria deteriorada, suas informações seriam mudadas de acordo com a conveniência humana. E também que muitos que ali estavam naquele momento histórico não tinham capacidade ainda de compreender outros tipos de informações que foram trazidas através do Espiritismo. Estão percebendo a verdade? A verdade? Conheça a verdade vos libertará. O primeiro conceito importante aí é que saber que nós não sabemos muito pouco sobre parte da verdade. Nós não conhecemos todas as leis do universo. Nós não conhecemos verdadeiramente o que é, no sentido mais profundo da existência de Deus. Nós não temos, é muito pouco. E nós temos que ter a humildade. Vestir a sandália da humildade, compreender e conviver com o outro com respeito e com amor, sem o desejo de se impor ao outro, sem nariz empinado, querendo se achar melhor do que o outro, ou pelo seu diploma universitário, ou pela sua posição social. Isso não importa. Porque, na verdade, quanto mais alto nós nos colocarmos, pior fica. Jesus tem uma passagem que é muito interessante. Não lembro lá de cor, mas é o seguinte. Quando você for convidado, em vez de vocês procurar sentar nos primeiros lugares, senta nos piores lugares. Tenha humildade. Porque se você se elevar, você será rebaixado. E se você se rebaixar, você será elevado. Tenha a humildade de perceber tudo isso. E ter a noção de que nós somos muito pequenos, muito falhos. Somos centelhas divinas no qual temos a obrigação de nos elevarmos moralmente e intelectualmente. É importante
para a gente ter uma noção, finalizando a discussão aqui, é que às vezes surgem seres com missão espiritual, de elevação espiritual ou intelectual. Muito da parte da obra do Albert Einstein, por exemplo, só foi comprovada com o tempo. Ele vislumbrou uma verdade, construiu uma teoria, né? Foi pesquisado, foi levado a sério. Muitos consideravam ele como uma grande inteligência, e de fato mas eu vou ter para se perceber. O Tesla, por exemplo, morreu na miséria. Tesla, um homem de origem sérvia, que ele construiu várias patentes, inclusive a tal da corrente alternada, que foi muito importante para a iluminação elétrica do planeta, né? Para levar luz elétrica para a humanidade, comercial, lucrativo para os homens, mas também ele não se preocupou em ficar com essa patente. Ele criou um laboratório em que ele fazia experiências com objetos que podiam se transmitir energia de um canto a outro por vários quilômetros. Olha só que isso, sem cabos energéticos. Então, de vez em quando vem espíritos mais iluminados do ponto de vista intelectual ou moral para nos abrir um pouquinho a cortina e para que possamos perceber a verdade, parte da verdade. Mas para isto temos que ter certeza que por mais inteligente que você possa ser, ou eu, ou todos nós, possamos nos colocar, nos acharmos um supra-sumo da inteligência, sempre haverá espíritos muito mais inteligentes, muito mais iluminados que qualquer um de nós. Aí a necessidade de não julgar. Como aqueles irmãos lá do norte da África, isso, de acordo com o estudo antropológico, como foi falado, eles veneram a bandeira dos Estados Unidos, veneram os soldados americanos. Parte do culto religioso deles é baseado em marchas militares. Eles acreditavam que os soldados americanos eram deuses. Agora, por quê? Imagina o choque cultural desse povo. De repente vê uns soldados norte-americanos na Segunda Guerra Mundial, os caras nunca tiveram contato com a humanidade. Branco, né? Com armas de fogo, tecnologia super desenvolvida. Aí foi um choque cultural. Para eles, aquilo lá foi o quê? Deuses. Se viesse hoje, por exemplo, alienígenas aqui, descesse aqui em Suzano ou em Poá, talvez o avanço tecnológico deles seriam tão grandes, o conhecimento deles seriam tão pesados para nós poderíamos entendê-los como deuses. E talvez não seriam deuses. Né? São pessoas são civilizações que alcançaram um grau de maturidade intelectual e moral. Então, o que fica a dica é a verdade. Conheça a verdade vos libertará. Mas a verdade, ela vai ganhando maior proporção conforme o nosso avanço intelectual e moral. Mas a única verdade, a verdade absoluta, Jesus nos deixou aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Não dá para amar a Deus se você não ama o próximo direito. Se você não respeita a sua liberdade. Se você quer impor opinião na cabeça dele, você tem que respeitar o seu momento de maturidade espiritual e intelectual. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus. Lembrando que sábado agora haverá a campanha da Fraternidade Alto de Souza. A doação será das 15 às 16h30. Todos os dias, às 18 horas, continua os evangelhos pelo Facebook. Com exceção agora a partir do dia 18, nós teremos também trabalho às sextas-feiras com presença, né? Semipresencial, digamos assim, né? Que não pode ir lá lotar o nosso salão. Com apenas 30%, as pessoas terão que usar máscaras, terão lá à disposição de todos álcool gel para que possam se prevenir sobre qualquer tipo de inconveniente dessa doença que tanto aflige a humanidade. E será às 19h30. Então fique na paz, na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre.